uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. O que você sabe sobre a fé? No homem existe apenas a palavra incerta da fé. No entanto, o homem não sabe do que a fé se constitui, muito menos por que ele tem fé. O homem compreende muito pouco e o homem em si é falho. Ele simplesmente tem fé em mim sem pensar, com ignorância. Apesar de ele não saber o que é a fé, nem por que tem fé em mim, continua tendo de modo obsessivo. O que peço ao homem não é simplesmente para que clame por mim de maneira obsessiva ou que creia em mim de modo incoerente. Porque a obra que faço é para que o homem me veja e passe a me conhecer, não para que o homem fique impressionado e passe a me olhar sob nova luz devido à minha obra. Anteriormente, eu manifestei muitos sinais e maravilhas e operei muitos milagres. Os israelitas na época demonstraram muita admiração por mim e reverenciaram enormemente minha capacidade excepcional de curar os enfermos e exorcizar demônios. Na época, os judeus consideraram meus poderes de cura magistrais e extraordinários. Devido aos meus vários feitos dessa natureza, todos me respeitavam, sentiam grande admiração por todos os meus poderes. Então, qualquer um que me visse operar milagres me seguia de perto, de modo que milhares me rodearam para assistir a mim curando os enfermos. Eu manifestei tantos sinais e maravilhas, no entanto, o homem simplesmente me considerou um médico magistral. Eu também proferi muitas palavras de ensinamentos para aquela gente na época. No entanto, eles só me consideraram um professor superior a seus discípulos. Mesmo nos dias de hoje, depois de os homens terem visto os registros históricos da minha obra, sua interpretação continua sendo de que eu sou um ótimo médico que cura os enfermos e sou um professor aos ignorantes. E eles determinaram que eu fosse o misericordioso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que interpretam a Escritura podem ter superado minhas habilidades de cura, ou podem até ser discípulos que agora superaram seu professor. No entanto, homens assim de tanto renome, cujos nomes são conhecidos mundo afora, me consideram tão baixo quanto um mero médico. Meus feitos são maiores em número do que os grãos de areia nas praias, e a minha sabedoria é maior do que a de todos os filhos de Salomão. No entanto, os homens meramente pensam em mim como um médico de pouca importância e um professor desconhecido do homem. Quantos creem em mim apenas para que eu os cure? Quantos creem em mim apenas para que eu use meus poderes para expulsar espíritos impuros de seu corpo? E quantos creem em mim simplesmente para receber paz e alegria de mim? Quantos creem em mim apenas para exigir de mim mais riqueza material? E quantos creem em mim apenas para passar a vida em segurança e para estarem sãos e salvos no mundo que está por vir? Quantos creem em mim apenas para evitar o sofrimento do inferno e para receber as bênçãos do céu? Quantos creem em mim apenas em busca de conforto temporário, mas não buscam ganhar nada no mundo que está por vir? Quando eu fiz descer minha fúria sobre o homem e tomei toda a alegria e paz que ele possuía originalmente, o homem se tornou duvidoso. Quando eu dei ao homem o sofrimento do inferno e retirei as bênçãos do céu, a vergonha do homem se transformou em ira. Quando o homem me pediu para que o curasse, e eu não o reconheci e senti abominação por ele, o homem se afastou de mim e buscou os modos dos curandeiros e da bruxaria. Quando eu tirei tudo que o homem tinha exigido de mim, todos desapareceram sem deixar vestígios. Portanto, eu digo que o homem tem fé em mim porque eu concedo graça demais e há muitíssimo mais a ganhar. Os judeus criam em mim devido à minha graça e me seguiam aonde quer que eu fosse.
Esses homens ignorantes de conhecimento e experiência limitados só buscavam ver os sinais e as maravilhas que eu manifestava. Eles me consideravam como o chefe da casa dos judeus, que era capaz de desempenhar os maiores milagres. Portanto, quando eu exorcizei os demônios dos homens, eles conversaram entre si, muito confusos, dizendo que eu sou Elias, que sou Moisés, que sou o mais antigo de todos os profetas, que sou o maior de todos os médicos. A não ser por eu ter dito que sou a vida, o caminho e a verdade, ninguém era capaz de conhecer o meu ser ou a minha identidade. A não ser por eu ter dito que o céu é o lugar onde o meu Pai vive, nenhum deles soube que eu sou o Filho de Deus e o próprio Deus. A não ser por eu ter dito que devo trazer redenção a toda a humanidade e resgatar a humanidade, nenhum deles soube que eu sou o Redentor da humanidade. Os homens só me conheciam como um homem benevolente e compassivo, a não ser por eu ter sido capaz de explicar tudo o que há sobre mim. Nenhum deles me conheceu e nenhum deles acreditou que eu sou o Filho do Deus vivo. O homem só tem essa maneira de fé em mim e me engana assim. Como o homem pode dar testemunho de mim quando tem tais opiniões sobre mim? O homem tem fé em mim, mas não pode dar testemunho de mim. E antes de eu me fazer conhecer, o homem não pode testemunhar por mim. O homem só vê que eu supero as criaturas e todos os homens santos, e vê que a obra que eu faço não pode ser feita por homens. Portanto, dos judeus aos homens do tempo presente, qualquer um que tenha visto meus feitos gloriosos simplesmente se enche de curiosidade a meu respeito. No entanto, nenhuma boca de nenhuma criatura seria capaz de dar testemunho de mim. Somente o meu Pai testemunhou de mim. Ele criou um caminho para mim entre todas as criaturas. Senão, independentemente de como eu operasse, o homem nunca saberia que eu sou o Senhor da criação. Porque o homem só sabe tomar e não tem fé em mim por causa da minha obra. O homem me conhece apenas porque eu sou inocente e não sou, em parte alguma, pecador, porque posso explicar numerosos mistérios, porque estou acima da multidão, ou porque o homem lucrou muito comigo, no entanto. Poucos são aqueles que creem que eu sou o Senhor da criação. É por isso que eu digo que o homem não sabe por que tem fé em mim. Ele não conhece o motivo ou o significado de ter fé em mim. A realidade do homem é falha, tanto que ele é quase imerecedor de dar testemunho de mim. Vocês têm muito pouca fé verdadeira e ganharam muito pouco, por isso dão tão pouco testemunho. Além do mais, vocês compreendem muito pouco, e a vocês falta muito, de modo que quase não são aptos a dar testemunho dos meus feitos. A sua resolução é de fato considerável, mas será que vocês têm certeza de que serão capazes de testificar com sucesso a substância de Deus? Aquilo que vocês viveram e viram supera o que os antigos santos e profetas viveram e viram. Mas será que vocês são capazes de fornecer um testemunho maior do que as palavras desses antigos santos e profetas? Aquilo que eu concedo a vocês agora supera Moisés e é maior do que Davi. Então, da mesma maneira, peço que o seu testemunho supere o de Moisés e que as suas palavras sejam maiores do que as de Davi. Eu lhes dou centuplicado. Então, da mesma maneira, peço que me devolvam o mesmo. Vocês devem saber que eu sou aquele que concede a vida à humanidade e que são vocês que recebem a vida de mim e devem dar testemunho de mim. Esse é o seu dever que eu envio sobre vocês e que vocês devem cumprir por mim. Eu concedi toda a minha glória a vocês e concedi a vocês a vida que o povo escolhido, os israelitas, nunca recebeu. Por direito, vocês devem dar testemunho de mim e dedicar a mim a sua juventude e oferecer a sua vida. Qualquer pessoa a quem eu conceder a minha glória deve dar testemunho de mim e dar sua vida por mim. Isto há muito tempo foi predestinado.
é sorte sua eu conceder minha glória a vocês, e o seu dever é testificar a minha glória. Se vocês crescem em mim apenas para ganhar fortuna, então a minha obra não teria muita importância e vocês não cumpririam seu dever. Os israelitas só enxergaram minha misericórdia, amor e grandeza, e os judeus testemunharam apenas minha paciência e redenção. Eles enxergaram só muito pouco da obra do meu Espírito. Talvez seja o caso de que o nível de compreensão deles fosse apenas 1/10 milésima parte daquilo que vocês escutaram e viram. Aquilo que vocês viram ultrapassa até mesmo aquilo que os principais dos sacerdotes entre eles viram. Neste dia, a verdade que vocês compreenderam ultrapassa a deles. Aquilo que vocês viram neste dia ultrapassa o que foi visto na era da lei, assim como na era da graça. E aquilo que vocês viveram ultrapassa até mesmo aquilo que Moisés e Elias viveram. Pois os israelitas só compreendiam a lei de Jeová, e o que viram foi apenas a visão das costas de Jeová. Os judeus só compreenderam a redenção de Jesus, receberam apenas a graça concedida por Jesus e viram apenas a imagem de Jesus no âmbito da casa dos judeus. O que vocês veem neste dia é a glória de Jeová, a redenção de Jesus e todos os meus feitos deste dia. Vocês também escutaram as palavras do meu Espírito, apreciaram a minha sabedoria, passaram a conhecer a minha maravilha e aprenderam sobre o meu caráter. Eu também contei a vocês todo o meu plano de gestão. Aquilo que vocês viram não é apenas um Deus amoroso e misericordioso, mas um Deus repleto de justiça. Vocês viram minha obra maravilhosa e souberam que eu sou cheio de ira arrebatadora e majestade. Além do mais, vocês sabem que eu uma vez fiz descer minha fúria violenta sobre a casa de Israel e, neste dia, ela veio a vocês. Vocês compreenderam mais dos meus mistérios no céu do que Isaías e também João. Vocês conhecem mais da minha amorosidade e da minha vulnerabilidade do que todos os santos de gerações passadas. Vocês receberam não apenas a minha verdade, o meu caminho e a minha vida, mas uma visão e revelação maiores do que as de João. Vocês compreenderam muito mais mistérios e também viram a minha verdadeira face. Vocês aceitaram mais do meu julgamento e conheceram mais do meu caráter justo. Então, apesar de vocês terem nascido nos últimos dias, a sua compreensão é a do que é antigo e do passado. Vocês também viveram aquilo que é próprio deste dia, e isso foi realizado pela minha mão. O que peço a vocês não é desarrazoado, porque eu lhes dei demais e vocês viram muito de mim. Portanto, peço que deem testemunho de mim como fizeram os antigos santos, e esse é o único desejo do meu coração. Foi o meu Pai que deu testemunho de mim, mas eu busco receber glória maior e que as palavras de testemunho venham das bocas da criação. Então, eu dou tudo de mim para vocês com a finalidade de fazer com que vocês cumpram seu dever e levem minha obra entre os homens a uma conclusão. Vocês precisam entender por que têm fé em mim. Se me seguirem unicamente para serem meus aprendizes, ou meus pacientes, ou para se tornarem um dos meus santos no céu, então os seus esforços não vão produzir nada. Seguir-me de tal maneira é simplesmente um desperdício de esforço. Ter esse tipo de fé em mim é meramente desperdiçar seus dias e esbanjar sua juventude. E, no fim, não vão receber nada. Isso não é um trabalho em vão? Há muito tempo eu fui embora do meio dos judeus e já não sou mais o médico dos homens, nem o remédio para os homens. Já não sou mais um burro de carga para os homens conduzirem ou abater à vontade. Em vez disso, eu passei a viver entre os homens para julgá-los e castigá-los e para que os homens me conheçam. Você deve saber que, certa vez, exerci a obra da redenção. No passado eu fui Jesus, mas não pude permanecer Jesus para sempre. Da mesma maneira que no passado fui Jeová, mas depois me tornei Jesus. Eu sou o Deus da humanidade, o Senhor da criação.
Mas não posso permanecer Jesus para sempre, nem permanecer Jeová para sempre. Eu fui aquilo que o homem considerou um médico, mas não se pode dizer que Deus é meramente um médico para a humanidade. Então, se você mantiver opiniões antigas em sua fé em mim, não alcançará nada. Não importa quanto me louve neste dia. Como Deus ama o homem, Ele me cura e me concede bênçãos, paz e alegria. Como Deus é bom para o homem. Se apenas tivermos fé nele, então não precisamos nos preocupar com dinheiro e riqueza. Eu continuo sem poder interromper minha obra original. Se você crê em mim neste dia, receberá apenas a minha glória e será digno de dar testemunho de mim, e tudo mais será secundário. Isso você deve saber com clareza. Agora você sabe verdadeiramente por que crê em mim? Conhece verdadeiramente o motivo e significado da minha obra? Sabe de verdade qual é o seu dever? Realmente conhece o meu testemunho? Se você simplesmente crê em mim, mas nem a minha glória, nem o meu testemunho podem ser vistos em você, então eu há muito tempo o rejeitei. Quanto àqueles que sabem tudo, são ainda mais como espinhos em meu olho, e na minha casa não passam de pedras de tropeço. São joios que precisam ser totalmente separados da minha obra. Não têm a menor função nem o menor peso. Há muito os abominei. Quanto àqueles sem testemunho, a minha ira está perpetuamente sobre para com eles, e minha vara nunca se afasta deles. Já faz muito tempo que eu os entreguei às mãos do maligno, e eles não contam com nenhuma das minhas bênçãos. Naquele dia, o castigo deles será muito mais doloroso do que o das mulheres tolas. Agora só estou fazendo a obra que é meu dever fazer. Atarei todo o trigo em molhos, junto a todos esses joios. Essa é a minha obra agora. Esses joios devem ser separados na hora da minha ceifa, então os grãos de trigo serão juntados no celeiro, e esses joios que foram separados devem ser colocados no fogo para queimar até virar pó. A minha obra agora é simplesmente atar todos os homens em molhos, quer dizer, conquistá-los completamente. Então começarei a separação para revelar o fim de todos os homens. Então, você precisa saber como deve me satisfazer agora e como deve se colocar na trilha certa em sua fé em mim. O que eu busco é a sua lealdade e obediência agora, o seu amor e o seu testemunho agora. Mesmo que você não saiba neste momento o que é testemunho ou o que é amor, deve trazer a mim tudo o que é seu e entregar a mim os únicos tesouros que possui: sua lealdade e obediência. Você deve saber que o testamento à minha derrota de Satanás está na lealdade e na obediência do homem, assim como o testamento à minha conquista completa do homem. O dever de sua fé em mim é dar testemunho de mim, ser leal a mim e a nenhum outro, e ser obediente até o final. Antes que eu inicie o próximo passo da minha obra, como você testemunhará por mim? Como será leal e obediente a mim? Você dedica toda a sua lealdade à sua função, ou será que simplesmente vai desistir? Você prefere se submeter a cada arranjo meu, seja morte ou destruição, ou fugir no meio do caminho para evitar o meu castigo? Eu castigo para que dê testemunho de mim e para que seja leal e obediente a mim. Além disso, o castigo presente serve para desdobrar o próximo passo da minha obra e para permitir que a obra progrida sem impedimentos. Assim, eu o exorto a ser sábio e a não tratar sua vida ou o significado da sua existência como areia sem valor. Há como você saber exatamente como vai ser a minha obra que está por vir? Você sabe como eu vou operar nos dias que estão por vir e como a minha obra vai se desdobrar? Você deve saber a importância da sua experiência da minha obra e, mais ainda, a importância da sua fé em mim. Eu já fiz tanto, como poderia desistir no meio do caminho, da maneira como você imagina? Eu realizei uma obra tão extensa, como poderia destruí-la? De fato, eu vim para colocar fim a esta era.
Isto é verdade, mas, além do mais, você deve saber que eu estou para dar início a uma nova era, para iniciar nova obra e, acima de tudo, para disseminar o Evangelho do Reino. Então, você deve saber que a obra agora é apenas para dar início a uma era e para estabelecer a fundação para a disseminação do Evangelho e trazer a era a seu fim em tempo futuro. A minha obra não é tão simples como você pensa, nem é tão sem valor e sem significado como pode imaginar. Portanto, eu lhe digo como antes, você deve dar sua vida à minha obra e, mais ainda, deve se dedicar à minha glória. Além do mais, o seu testemunho por mim é aquilo que espero há tanto tempo, e ainda mais do que isso, anseio para que você dissemine o meu Evangelho. Você precisa compreender o que está no meu coração.